Deus, glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos colocar de pé. Esse culto desta noite, quarta-feira. O Senhor venha nos abençoar. Convido você a abrir sua Bíblia, Salmo 84. São os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos. Rei meu, Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele o manancial e bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo, de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas das perversidades. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Glória a Deus até aqui. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Demos graças ao Senhor pela tua palavra, Senhor. Senhor, por essa abertura, ó Deus querido, ao qual o Senhor, ó Pai, está neste lugar. Senhor, teus filhos salvos dos lares, ó Deus querido, está aqui, ó Pai, se refugiando, ó Pai, na tua casa, ó Deus querido. Senhor, venha tirar, ó Deus, todo o cansaço. Senhor, venha tirar, ó Deus querido, em nome de Jesus, toda a fadiga, todas as dores. Ó Deus, o Senhor venha nos revigorar, ó Pai, com as tuas forças, ó Pai querido. Vai nos renovar, Senhor, porque tu és fiel, ó Deus querido. Senhor, contempla, Senhor, nossos corações, ó Pai querido. Ó Deus, tira, ó Pai, aquilo que não louve, não te agrada. Alegre nosso coração, Senhor, porque, ó Pai, aqui é a tua casa. Senhor, fique à vontade, ó Pai querido, no nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia. As palmas ao Senhor. Pode convidar vocês. Aleluia. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que alegro tenho, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudar, minha salvação tem me alegrado. Hoje agora, em meu coração, o meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que alegro tenho, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudar, minha salvação tem me alegrado. Hoje agora, sem meu coração, o meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
tempo te adorarei. Todo tempo te louvarei. Todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, Jesus. Agora o Senhor está contigo. Seus adora o Senhor neste lugar. Declare que Ele é soberano neste lugar. Ele é exaltado, grande. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor, absoluto.
neste lugar, Senhor. Por isso nós te adoramos. Seus olhos fechados, com a mão no seu coração. Nossa, nós te louvamos, ó Deus. Damos graças ao Senhor neste lugar. Ele está neste lugar. Ele é fiel. É você adorar o Senhor. Adora Ele essa noite. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a seguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Em meu favor, Senhor, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Por quê? O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Ah, Senhor, Deus, louvamos, amado. Deus do impossível. Aleluia. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a seguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar vai se abrir, eu sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Porque, Senhor, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Aleluia, Pai. Deus do impossível. Ele é fiel, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero dar oportunidade essa noite, sempre que sua oferta, seu dízimo. Vamos orar ao Senhor. Pego vocês, tem sua mão para a frente. Glória a Deus. Senhor, te louvamos, ó Pai. Damos graças ao Senhor, ó Pai querido. Deus, por essa noite, ó Pai querido, cada dizimista, cada ofertante, ó Pai querido, que vai vir aqui à frente, ó Deus querido, ofertar, Senhor, e dizimar, ó Pai, para casa. Pai, toma teus filhos, ó Pai, nas tuas mãos. Deus, guarda teus filhos, ó Pai querido. Senhor, tira tudo aquilo que não louva e não te agrada. Senhor, ajuda teus filhos, ó Pai querido. Deus, no trabalho, ó Deus querido. Deus, nos mantimentos, ó Pai querido. Não deixe faltar, ó Pai querido. Deus, ajuda a posteira dos teus filhos. Pai, graças te damos por essa noite, ó Pai querido. Sustente teus filhos, ó Pai querido. Eu consagro, Senhor, cada oferta, cada dízimo, ó Pai querido, Pai, na tua casa, em nome de Jesus. Amém.
dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico. Nós estamos no livro de Atos. Quarta-feira passada nós havíamos aprendido com o capítulo 1 e hoje nós vamos dar sequência no capítulo 2 em diante. Como eu já disse, o propósito do nosso estudo, e cada dia mais que a gente vai sendo ministrado pelo Senhor, mas a gente deixa de perguntar para Deus o que a igreja quer ouvir, mas o que em ouvindo tem o poder realmente de mudar a vida de todos. Por isso a gente aprende a simplificar as coisas, porque no final de tudo é isso que importa. É a linguagem ser bem acessível a todos. De fato nós vamos aprender no capítulo 2 de Atos que o mover que aconteceu do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi com esse propósito de comunicação. E não tem outro sentido se não for esse, ensinarmos a palavra a ponto de ser entendido por todos, para que não venha a ser simplesmente conhecimento, filosofia que não tem poder de mudar a vida de ninguém. Então nós vamos estudar versículo por versículo, aplicando na nossa vida, claro, respeitando os porquês e os praquês aqui, os propósitos iniciais, os contextos, sem deixar de aplicar no nosso cotidiano. Então, para nós relembrarmos um pouquinho o livro de Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas, ele é praticamente a continuidade do Evangelho de Lucas. Só que no livro de Atos ele não termina. Sempre é bom frisar isso. É o único livro que você vai ver que no final não tem bênção apostólica, porque a igreja ela está aqui na terra. Então atos estão acontecendo, a igreja está fazendo a diferença, a igreja está apregoando a palavra do Senhor. Atos é isso, as ações que nós fazemos, que a igreja está fazendo. E começou aqui com os apóstolos, com os discípulos de Jesus. Este foi o propósito de Jesus, ao chamar os 12, reunir e ensinar para eles durante três anos e meio, para que eles dessem sequência após a ascensão de Jesus. E desde lá, aqui no livro de Atos, nós percebemos exatamente esse nascedouro da igreja, o início da igreja como ajuntamento, como sendo pelo Espírito Santo possível ter sim esse grupo de irmãos, fazendo parte deste corpo, qual o cabeça é Cristo Jesus.
Por isso que foi necessário que a presença do Espírito Santo, para que isso fosse possível, esta unidade de Espírito. Então, o livro de Atos, basicamente, é isso, o seu propósito. Não vamos ficar aqui presos a datas, até porque depois você não vai lembrar de data, né? Então não adianta. Uma coisa que preciso de lembrar é que após a Páscoa, o Pentecostes se dá 50 dias após a Páscoa. Isso aí você precisa de saber. Sim, é uma festa judaica, Pentecostes, onde as pessoas reúnem ali em Jerusalém. Isso até hoje é assim. Isso se dá 50 dias após a Páscoa. Então, para ficar bem exato, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, passou 40 dias aqui com todos. O livro, Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, fala que mais de 500 pessoas tiveram a oportunidade de ver mesmo Jesus ressurreto, aquele que ressuscitou, com o corpo glorificado, mas realmente entre eles. Então foi fato, a ressurreição foi fato, algo que aconteceu. Jesus ficou 40 dias e depois ele foi assunto aos céus, ou seja, ele subiu aos céus depois de 40 dias. Como nós lemos aqui no capítulo 1, os discípulos ficaram olhando para cima, vendo o que ia acontecer, e aí o texto fala que 2 homens de branco desceu e disse para eles: olha, este que subiu, da mesma forma que vocês os viram subir, também irá descer. E aí nós falamos um pouquinho sobre isso. E depois a ordem de Jesus, nesta ocasião, foi ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, falando exatamente da descida do Espírito Santo. Se Jesus ficou 40 dias e 50 dias que se tem da Páscoa à festa de Pentecostes, então os discípulos ficaram reunidos 10 dias em oração ali em Jerusalém, no tabernáculo, com cerca de 120 pessoas reunidos ali em oração. O versículo de número 15 vai dizer exatamente isto. Olha, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Onde está aqui, meu Deus? É o 15. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Ou seja, o número havia aumentado. Então, cerca de 120 pessoas estavam ali esperando o cumprimento da promessa. Eles estavam reunidos em oração. Isso é importante frisar. Passaram-se 10 dias, aí sim, no dia de Pentecostes, aconteceu aí a descida do Espírito Santo, e aí segue o capítulo número 2. O que nós frisamos bastante quarta-feira passada foi o que eu acabei de dizer, como também a importância da unidade, porque eles estavam ali orando, esperando o cumprimento desta promessa. E isso significa que já não havia mais nenhuma diferença entre eles, não havia nenhuma questão mal resolvida entre eles. Falei e falo sobre isso por quê? Porque os discípulos foram aqueles que caminharam com Jesus e presenciaram, por exemplo, a negação de Pedro em relação a Jesus. Então isso poderia ter entre eles uma situação não resolvida. Mas depois que Jesus ressuscitou e perdoou Pedro, tudo já estava apaziguado, tudo estava em paz. Eles estavam agora reunidos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, esperando o cumprimento da promessa. E é por isso que a promessa também se cumpriu na vida deles, porque eles estavam em oração. Isso fala de unidade de propósito.
Então não adianta querer receber algo de Deus, receber algo que Deus prometeu para nós, se nós não estivermos em comunhão uns com os outros, se nós não estivermos unidos, e se não estivermos debaixo de oração. Não adianta. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, como Ele é a luz, nós manteremos comunhão uns com os outros, aí sim seremos perdoados. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então você vai perceber que o principal do Evangelho, e especificamente o Novo Testamento para cá, é tratar o tema de união, de unir mesmo. Até porque o propósito foi de ajuntamento, de sermos um só corpo. Então não pode haver diferença. Eu tenho certeza que quando você machuca o seu dedo, o pé, ou a sua unha trava aí, você sente dor, você não gosta. Não é assim? E é difícil, parece que aí que você esbarra mesmo no móvel, né? Parece que alguém pisa, dói. Ou seja, um dedo machucado traz dor ou dores para o corpo inteiro. Então, a comparação, a analogia que o apóstolo Paulo fala em Coríntios é exatamente sobre o corpo, de sermos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, porque fala de direção, fala de comando, e nós somos esses membros. E cada membro ele é importante. Não é porque o dedo ele fica embaixo que ele é inferior em relação aos olhos. Não. Cada membro do seu corpo ele é extremamente para a sua sobrevivência, ele é extremamente importante. Caso contrário, não estaria aí. Os dedos do pé, por exemplo, se você tirar, você vai ficar caindo, porque ele te dá equilíbrio. Então, cada membro tem uma função. E quando fala que igreja, nós somos este corpo, nós somos membros deste corpo, fala que todo mundo tem uma função importante e precisa de estar juntos, unidos. Não adianta a mão dizer para o pé, para que o pé? Não adianta, tem que caminhar junto, cada um precisa do outro. Então, para nós entendermos que para recebermos aquilo que Deus prometeu para nós, é necessário deixarmos as diferenças de lado e realmente botarmos a boca no pó, orarmos, termos comunhão uns com os outros e obedecer, porque a ordem de Jesus foi: ficai em Jerusalém. Não era simplesmente fácil ficar em Jerusalém naquele tempo. Não era simplesmente fácil, porque os discípulos agora eles estavam carregando a notícia da ressurreição. E a notícia da ressurreição para todos, principalmente para os magistrados, para os fariseus, para Roma em si, era uma notícia que eles não queriam que os discípulos dissessem isso. E até pagou, subornou os soldados, quando houve a ressurreição, para dizer que os discípulos que tiraram Jesus de lá. Houve situações assim. Porque caso contrário, se realmente Jesus ressuscitou, eles mataram o inocente. Então ele é Deus. Então Roma, Pilatos, Herodes, ninguém queria que isto propagasse. Então os discípulos aqui, eles representavam, a ponto de já não serem mais 12, porque eles tinham escolhido, mais um que estava faltando. Judas tinha saído, morreu, e aí já não era mais 12, agora 120 pessoas. Eles não estavam só preocupados consigo mesmo, mas também estavam pregando de um jeito ou de outro a palavra, a ponto de estar aglomerando mais pessoas e acontecendo mais ajuntamento. Então, obedecer, ficar em Jerusalém naqueles dias não era tão simples assim. Tinha perigo de morte. Então, eles obedeceram a Jesus, ficaram ali reunidos, esperando. As mulheres também estavam ali, juntaram todos, juntamente com eles ali, e mais outras pessoas, que no total 120 pessoas. Aí sim, entramos agora no capítulo de número 2. Vamos lá? Deu para entender até aqui? Esse é um resumo mais simplificado do que nós falamos quarta-feira passada.
você não veio para a quarta-feira passada, eu acho que com esse resumo aqui você aprendeu até mais. Claro que tem outras coisas aqui que vamos para frente, vamos poder ficar repetindo, falando. Mas vamos lá, capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte. O Espírito Santo não é vento, ok? Aqui é só uma simbolização. Vento você não vê, mas você sente. Tem gente que fala que o Espírito Santo é vento, viu? Não. Vamos por parte e entendendo bem o que está dizendo o texto. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Ponto. Vamos explicar isso aqui, porque há muitas pessoas que não entendem este episódio aqui, esta manifestação do Espírito Santo. Isso aqui, irmãos, está ligado diretamente com Gênesis, com a construção da Torre de Babel. Lembra lá em Gênesis que os homens reuniram para construir uma torre para chegar até os céus? Na verdade, era uma tentativa de escapar da ira de Deus, caso Deus destruísse novamente a terra com água, um dilúvio. Então, eles estavam construindo um local elevado para eles, um porto seguro. Nós sabemos que a única forma de não sermos atingidos pela ira de Deus, pelo juízo de Deus, melhor dizendo, é aceitando a Jesus. Aí Deus confundiu o povo. Deus confundiu de forma que línguas de nacionalidade surgiram ali. E aí começaram a ter línguas diferentes umas das outras. Aí eu não conseguia mais, um grupo não conseguia mais comunicar com o outro. Para ficar mais claro, é mais ou menos assim. Um grupo falava português, só para entender. O outro estava falando mandarim, o outro estava falando inglês, o outro estava falando hebraico, o outro estava falando... Então, o que aconteceu naquele momento? Cada um foi se ajuntando com o mesmo, com aquele que ele entendia, com a língua do qual ele entendia. E aí os grupos foram se separando. Deus separou os homens. Os homens pensaram para poder executar o seu plano e Deus fez com que eles se separassem. E aí um não entendia o outro e foi se juntando. E daí foi surgindo as nações, as línguas diferentes. Então, Pentecostes, a manifestação do Espírito Santo foi agora o inverso. Foi o inverso, foi agora o ajuntamento. Porque eles estavam falando agora línguas que as pessoas entendiam. Nós vamos ler aqui no decorrer do texto que aqui haviam várias nações, todas as nações estavam ali em Jerusalém por causa da festa de Pentecostes. Só que os discípulos que estavam ali, os apóstolos, eles eram todos leigos, galileus. Quando fala galileus, está falando um termo bem pejorativo, de pessoas que são simples, que não têm condições, de pessoas que é o ralé da sociedade. Como que eles estão agora falando na nossa língua? Quem ensinou para eles? É a pergunta, o questionamento. Então, a manifestação do Espírito Santo foi exatamente para poder fazer-se entendido a palavra que saía da boca deles. Este é o propósito da presença e da manifestação do Espírito Santo. Aqueles estavam desprovidos dos seus próprios pensamentos, porque eles estavam em oração, em obediência, esperando a promessa. Então eles não estavam pensando em si, tentando planejar algo para si. Não, eles estavam ali com as suas mentes concentradas em receber o cumprimento da promessa. Então, quando os homens não pensam, Deus age
e aí faz com que eles sejam entendidos. Lá em Babel foi diferente, o homem pensando, executando os seus planos, e Deus foi lá e os confundiu. Deu para entender isso aqui? Aqui não tem nada a ver com línguas, irmãos, estranhas, línguas de nacionalidade. O texto é muito claro na falar isso. O texto, olha, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Aí tem o versículo 5 explicando: havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Olha, judeus que estavam espalhados por causa da perseguição, como eu falei, só que agora eles estavam todos ali reunidos, em todas as partes do mundo, por causa da festa de Pentecostes. Ouvindo-se o som, ajuntou-se a multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouviu falar em sua própria língua. Então foi línguas de nacionalidades. Irmãos, manifestação do Espírito Santo, às vezes nós escutamos muito isso, crescemos escutando isso. Manifestação do Espírito Santo, poder de Deus, poder do Espírito Santo, não é para você fazer, né, sinais miraculosos. O propósito inicial é para você ser entendido, para a palavra que sair da sua boca ser entendida. Palavra essa com fogo, nós vamos ver que foi com fogo porque ela queima, ela arde. Quando ela é entendida no coração, ela arde, ela queima o coração a ponto de as pessoas abrirem o coração para receber a palavra de Deus. Nós precisamos entender isso, porque senão nós vamos ficar patinando naquilo que por muitos anos, né, nós ouvimos falar sobre que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em língua estranha, e um monte de coisa que foi falado por aí. Falar em língua estranha, isso é um outro assunto, para depois nós vamos falar sobre isso. Mas falar em línguas estranhas, em línguas do Espírito, é uma evidência, mas não é a única do batismo com o Espírito Santo. Se você não amar, não serve de nada você falar em outras línguas. É uma das evidências, mas não é a única, e não é aquela que define quem é e quem não é cheio do Espírito Santo, quem é e quem não é batizado com o Espírito Santo. Sabe por quê? Jesus não falou línguas estranhas. Ele se fez entendido, audível. O propósito é falar aquilo que as pessoas entendem, para que a palavra ministrada venha realmente trazer as mudanças. João Batista, próprio Jesus disse, foi cheio do Espírito Santo, não falou uma vírgula de línguas estranhas. Paulo também, da mesma forma, eu preferiria falar com vocês 1000 palavras que todos entendessem do que apenas uma em línguas estranhas. Então, só estou antecipando este assunto para a gente poder entender o que o versículo 4 e 5 está dizendo aqui, ou o capítulo 2 de Atos está dizendo sobre a descida do Espírito Santo, né, e o falar em novas línguas. As características do fruto, né, evidência de quem é cheio do Espírito Santo, é a pessoa que produz o fruto, que tem as características, né, do fruto, que é bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, amor, então Sim. E qual seria, aliás, o propósito maior
era que os discípulos e os apóstolos agora pregassem a palavra da ressurreição. Então tinha que ser de uma forma que todos entendessem. Então foi uma manifestação clara, né, única, aonde as nações que estavam ali representadas pelos judeus, eles conseguiram entender na sua língua materna. Que milagre maior que esse! Os discípulos que eram galileus, não saíram dali, não aprenderam em faculdade nenhuma, agora estavam falando outras línguas, eles ficaram assim: o que é isso? Eu estou entendendo tudo. Tudo que ele está dizendo, eu estou entendendo tudo. E aí, o propósito era que estes que agora ouviram a palavra, ao retornarem para as suas nações, eles estavam agora com a palavra do reino dentro de si. E eles estavam agora, eles seriam, como de fato foi, os responsáveis para poder disseminar aquilo que eles receberam, porque eles entenderam. E aí o evangelho foi sendo espalhado por todo mundo. Então olha que coisa gloriosa, coisa maravilhosa. É por isso que eu falo, repito novamente, o propósito de sermos cheios do Espírito Santo é nós conseguirmos e nos tornarmos pessoas que conseguem andar unidas umas com as outras e que saibam comunicar e que se fazem entendido pelo outro, a ponto de as pessoas realmente entenderem. Senão não tem graça, não tem sentido disso. O Espírito Santo veio para trazer essa união, para trazer essa junção, para novamente ligar aquilo que estava desconectado, aquilo que estava separado. Versículo 5, vamos seguir. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se a multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouviu falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso são galileus? Acaso não são galileus? Todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, médios e helenitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Parfília, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vê se não é o inverso do que nós aprendemos. As pessoas querem buscar batismo com o Espírito Santo para ter poder. Para ter poder. E o poder que eles falam que é poder separa as pessoas. Já repararam? Porque se você fala língua estranha e o grupo não fala, esse grupo aqui é mais crente do que o de lá. Esse grupo aqui é gelado, esse grupo aqui é quente. É assim. São as babonceiras que vão colocando, que vão misturando. Quer ter poder para causar separação, para causar divisão. E não para trazer união. O propósito maior, irmãos, é pregar a palavra do reino. Não é falar, não é fazer, não é nada disso. Só que isso foi tão bem embutido nos corações que até mesmo as pessoas que estão ouvindo, que participam às vezes de situações assim, também, quando um começa a falar língua estranha, automaticamente ele já sente algo diferente, porque já está na mente condicionada que aquilo ali é o poder de Deus e vai. Sendo que, voltando a falar, quem fala em língua estranha fala para edificar a si mesmo, a não ser que tenha uma palavra para a igreja, e aí tem um dom de interpretação, aí vai interpretar, porque tem que ser entendido. Eu senti, mas você entendeu o quê? Eu não entendi nada. Então você sentiu? O que você não entendeu nada? O propósito é entender, o propósito não é sentir. Deu para entender isso? O propósito é entender. Sentir, você sente muita coisa. Não estou menosprezando de forma alguma, irmãos, a experiência de cada um com Deus, não é isso.
Estou dizendo que a nossa mente ela fica condicionada com aquilo que nós aprendemos. Você também se arrepia quando você vê de repente uma cena no filme lá que emocionou o seu coração. Nós somos seres assim, sensíveis, e que há determinadas situações que tocam a nossa alma. Não estou dizendo que você não sente que quando você está orando, nada disso, não confunda as coisas. Estou dizendo que o propósito de ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, é propósito de união, propósito de que todos entendam a palavra, a ponto de todos se chegarem e se unir, nessa palavra do reino. E aqui muito claro aqui a explicação, que o texto aqui está dizendo para nós, aonde todos das nações, de outras nações, ficaram assim perplexos. Nós viemos aqui, e agora todos nós estamos ouvindo a palavra na própria nacionalidade, e a palavra viva, eficaz, a palavra a semente que entra e penetra no solo e engravida o ser humano a ponto de gerar uma nova vida, uma nova criatura. A palavra, quando se diz semente, ela fala disso mesmo. O significado no original é sêmen, semente, sêmen, esperma, é isso mesmo. Ela penetra para engravidar, para gerar. Então eles agora estavam ali, foram para a festa do Pentecostes e agora foram engravidados pelo Espírito Santo e levaram agora essa semente para poder disseminar e engravidar outros, plantar o reino nos corações. Só Deus para fazer um negócio desse. Só Deus para mudar completamente as nossas expectativas. De repente você vai em um lugar, num ambiente, com uma expectativa e sai de lá com outra, carregando outras coisas. Eles foram para lá por causa da festa de Pentecostes para reunir, para rever, para agradecer. Eles foram ali com esse propósito, mas eles saíram dali totalmente diferentes, recebendo agora a palavra da ressurreição. Porque a melhor notícia que se tem é que ele não está morto, o túmulo de Jesus está vazio, ele ressuscitou. Essa é a melhor notícia. Como eu falei domingo aqui na pregação, há pessoas que gostam muito de dizer: eu sou pentecostal, nunca foi numa festa de Pentecostes. Porque está na mente dele que pentecostal é quem fala em estranha, está na mente dele que é isso. Aquilo que mais marcou este mundo e marca, irmãos, é a ressurreição, não é o Pentecostes. Porque se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, não será de nada, é mentira. Paulo fala sobre isso. Se ele não ressuscitou, é tudo em vão. Então não tem sentido. Então o principal é a ressurreição. E não, é claro que é um evento, é claro que é algo extraordinário, tudo isso maravilhoso. Não podemos desprezar de forma alguma. É a forma pela qual a igreja caminha na terra unida, pregando a palavra e aguardando a vinda do Senhor Jesus, Espírito Santo. É o cumprimento. Mas tudo se deu porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Primeiro Coríntios capítulo 13 fala que se você não tiver amor, tudo que você faz é em vão. Você pode fazer em nome de Deus, para Deus, mas é em vão. Se a motivação não for sincera, não for o amor, tudo. Pode falar em outras línguas, pode profetizar,
pode curar, dons de maravilhas, tudo, ele lista tudo. Agora, como que uma pessoa que ama, cheia de amor, verdadeiro, genuíno, como que você fala com ela que ela não é cheia do Espírito Santo? Como já foi falado muitas vezes, em muitos anos, foi ensinado isso por aí, que para ser cheio do Espírito Santo tem que falar em língua estranha. Aí acaba aqui no meio, a pessoa até fala a língua, mas o coração não tem nada de amor, não tem nada de verdade. É porque você acaba tendo que, para ser aceito no grupo, você tem que estar igual. Acontece muito disso. Né? Estou falando de coisas que acontecem. E aí, como nós não frisou aqui, aqueles que são sinceros, mas que não tem dom de falar em língua estranha, acabam se sentindo inferiorizados. Não é? Mas ele não consegue, porque ele é sincero, mas ele acaba se sentindo inferiorizado. Mas tudo isso é falta de entendimento. Ok? Vamos seguir, que nosso propósito ainda não é especificamente falar sobre os dons, mas é importante a gente frisar para deixar bem claro e não haver nenhuma distorção. Então vamos lá, versículo 14. Até aqui todo mundo entendeu, irmãos, o propósito da descida do Espírito Santo? Que é para comunicar, que é para você falar, para aproximar do outro, porque estava tudo separado, tudo dividido, cada um na sua língua, e agora não. O propósito é juntar, é ajuntamento. Deus quer um povo unido, vai buscar um povo lavado, unido pelo sangue do Cordeiro, um povo que caminha junto com o corpo. Ele vai buscar a sua igreja, que é o corpo de Cristo, né? E nós subiremos com ele nas nuvens e participaremos das bodas do Cordeiro. Ele é o noivo, nós, igreja, somos a noiva do Cordeiro. Então é um povo só, mostrando o que? O propósito do Evangelho em si, do Novo Testamento para cá, o propósito é resgatar a comunicação, resgatar a união. Vamos lá, versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Aliás, eu não falei o versículo 13, né? Por isso que o 12 fala, né? Eles ficaram atônitos e perplexos, todos perguntaram uns aos outros: o que significa isso? Eu tinha parado aqui. O 13 fala, aí o comentário começou, né? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais, eles estão bêbados. Esse negócio aí, isso aí né, eles estão alterados, eles tomaram muito vinho. Aí Pedro levanta e diz: opa, espera lá. Então Pedro levantou-se, né, com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Pedro confrontou a zombaria com a palavra de Deus. Entenda isso, que isso é importante. Há muita gente que, ao ser confrontado, ele vai na sua garra, né, do seu jeito. Pedro não. Por isso que Pedro aqui já era o Pedro convertido mesmo, totalmente diferente. Não era o Pedro que arrancava a espada e saía cortando a orelha de ninguém mais não. Então ele foi confrontado. Eles estão bêbados, né? Os que estavam ali, os de Jerusalém mesmo, que conheciam todos eles, né, sabiam, estavam zombando. Você está bêbado? Não, são 9 horas da manhã. Agora preste atenção, vocês sabem disso, porque ele estava falando para qualquer um não, para ele, sabiam a lei, sabiam o Torá, sabiam o Velho Testamento. Então ele cita o velho, ele cita a palavra. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Opa, cumprimento de promessas.
Nos últimos dias, disse Deus, é o que o profeta Joel fala no capítulo 2. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonho. O que está dizendo isso? Abram seus olhos, porque nós estamos nos últimos dias, porque já está se cumprindo as profecias dos últimos dias. Depois que Jesus foi assunto aos céus, subiu aos céus, já começou essa contagem dos últimos dias. Na verdade, desde a sua vida, é os últimos dias. E aqui Pedro já marca como sendo, olha, é o cumprimento daquilo que foi dito há mais de 400 anos atrás. Há muito mais de 400 anos atrás. Está se cumprindo agora. Derramar do Espírito sobre todos os povos. O que é isso? Está acessível. Antes, no Velho Testamento, não era só algumas pessoas, os profetas especificamente, que recebiam o Espírito Santo e ali faziam sinais. Não era assim? Eliseu, Elias. Não era? Alguns. Agora não. Todos que clamarem, todos que quiserem, está acessível agora. Propósito: obediência, união, oração, recebe. Então, ele está dizendo, é um derramar do Espírito Santo sobre todos os povos, todo mundo que quiser. Aí ele fala, os filhos e as filhas profetizarão. Os jovens terão visões. O que ele está falando? Vai haver uma mudança radical, porque os filhos profetizarão, eles vão ter essa audácia agora de profetizar a palavra, ou seja, de ensinar a palavra. Vão ter condições, movidos pelo Espírito Santo, de pregar com autoridade. E não vai ter mais só aquela distinção do sacerdote, do subsacerdote, só do... Não, agora todos. Ele começa de casa, dizendo, olha, vai haver mudanças dentro da casa de vocês. Dentro das nossas casas vai começar a ter mudanças, porque vai vir uma autoridade. Então os filhos profetizarão. Profetizar é falar do reino, falar da palavra do Senhor. Os jovens terão visões. Terão visões, não ficará simplesmente restrito para alguns, não. Eles terão agora visões, visões do futuro, terão visões da vida. Os velhos terão sonhos. O que ele está falando com isso? Porque a pessoa chega a uma certa idade, não para de sonhar. Ele começa a olhar para si e ver que está em decadência por causa do fator natural da vida e começa a querer pendurar a chuteira, como dizem, né? Agora já fiz o que eu tinha que fazer, vou deixar para outro, vou ficar quietinho no banho, vou ficar aqui. Ele está dizendo que não será assim, não. Eles terão sonhos. Olha, eles vão começar agora a sonhar com o futuro, a planejar, a fazer planos. Eles vão começar a olhar para frente, porque quem tem sonho está olhando lá para frente. Vai vir algo sobrenatural, o Espírito Santo vai mudar radicalmente, porque vai mexer na estrutura, vai mexer completamente na mente, no consciente, na capacidade de enxergar o mundo, de enxergar as pessoas. Terá realmente, será algo diferente, um divisor de águas. E eles passarão agora a não desistir mais, mas fazer planos, ter sonhos, olha, ter visões. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Não vai ter mais distinção de maior, de menor, todos, servos e servas, escravos, livres, todos que quiserem. O Espírito Santo está acessível a todos. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia, o grande e glorioso dia do Senhor. Falando, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que ele está falando? Estará acessível a todos. E aqui, versículos 19 e 20, ele fala de algo que vai acontecer no final.
Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Então esses fatos irão acontecer antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Ponto. Versículo 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar. Todo aquele, se invocar, não é só invocar de falar, de pedir, de orar, não. Todo aquele que realmente, olha, nós lemos aqui e nós precisamos de pegar o enredo que aconteceu. Eles estavam debaixo de uma palavra de obediência, eles estavam em obediência a Deus, eles estavam orando, eles estavam unidos. Aí sim, todo aquele que, em fazendo isso, obedecendo, orando, estando unidos, invocar, receberá e será cheio do Espírito Santo. E a vida mudará completamente. Completamente. Só através do Espírito Santo é que nós temos condições realmente de ser uma nova criatura. Nova criatura. Quando Jesus falou com Nicodemos, João capítulo 2, 1 ou 2, ou 3, melhor dizendo, falou com Nicodemos, aí não dá para errar, né? Falou com Nicodemos que é necessário nascer de novo. Aqui, Espírito Santo. É só você fazer um paralelo. Pega a vida só de Pedro. Quem era Pedro antes e quem foi Pedro depois do Espírito Santo? Pedro, antes, era um Pedro que se escondia atrás do seu impulso de ser um homem sanguíneo, com a impulsividade muito grande. Ele se escondia, na verdade, o medo, a covardia que havia dentro dele. E é por isso que camuflava com esse temperamento sanguíneo. Porque quando uma criada, quando uma serva chegou e disse: este aqui é um deles, ele é Galileu, ele estava com Jesus. Pedro: não, eu não. Ao Pedro covarde, eu temeu uma escrava, uma serva. Aí Pedro negou. Aí ela repetiu: não, é você. Ele começou a praguejar de falar de Jesus. Não conheço esse nome. E a falar coisas terríveis. Covardia. A praguejar. Só olhar o Novo Testamento aqui, os evangelhos, que você vai ler isso. É o covarde que esconde a sua covardia no seu temperamento. É impossível, é sanguíneo, mas na verdade é para camuflar o seu medo, aquilo que não foi trabalhado aí no seu coração. Mas aqui não, aqui é diferente. Aqui já é o Pedro convertido, cheio do Espírito Santo. Pedro que estava em oração, Pedro que estava ensinando, pregando, correndo o risco de morrer. Pedro que toma a palavra aqui entre eles e começa a dizer, levantou, né, Pedro juntamente com os 11, não, vocês estão errados, eles não estão bêbados não, é o cumprimento da profecia. Em outras palavras, se vocês não se enquadrarem aqui, vocês já sabem o que vai acontecer com vocês. Pedro ousado, e mais do que isso, Pedro segue aqui e começa a pregar, e aí há conversões em massa. A cabeça de Pedro estava sendo colocada à prova aqui, irmãos, a prêmio. No capítulo 7 você vai ver que Estevão foi apedrejado, porque ele estava pregando a palavra. Então Pedro já não era mais aquele Pedro covarde, medroso. Por quê? Porque agora estava cheio do Espírito Santo. É isso que eu e você precisa. Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, você vai deixar de pecar, porque você vai buscar as coisas do alto, porque você vai desejar as coisas de Deus. E quanto mais se aproxima dele, mais você quer ficar próximo. Quanto mais você se enche de Deus, mais você quer mais, porque é mais, não tem limites. Dá mais sede dele, porque a água é boa. A água é
ainda não havia experimentado, e é uma água que te faz querer mais e mais e mais e mais e aprofundar. Então, cheio do Espírito Santo, você vai ficar menos de si, menos de você mesmo, menos dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios quereres, né? Das suas próprias oscilações, das suas próprias questões. Nós passamos por muitas situações difíceis, todo ser humano passa, porque viver é isso. Mas quanto mais ficamos em nós, mais estamos sujeitos a isso. Mais estamos sujeitos a isso, a ficar nas nossas depressões, na nossa depressão, melhor, nas nossas angústias, desilusões, desesperanças. Tudo isso é porque você está em si mesmo, cheio do Espírito Santo, irmãos. Você fica pleno. Por isso que Paulo falou: olha, a tua graça me basta. É maior, é mais forte do que a dor do Espírito que está em mim. É mais forte. É mais forte. Pediu para tirar, mas não tirou. Eu já entendi. Eu não preciso que tire. Preciso é mais de Deus, porque a tua graça é melhor. A tua graça me basta. E eu aceito. Deus disse para ele: a minha graça te basta. E ele entendeu. E acabou os questionamentos. Porque realmente a graça basta, supera. Então é mudar a chave, só vem com o Espírito Santo. É metanoia, mudança de mente. Não basta só vir na igreja, não basta ser só crente, não basta ser só ter batizado nas águas. Não. Tem que ter relacionamento com Deus, tem que ter vida com Deus, tem que ter vida com Deus. Quando a gente fala aqui que o fruto vai surgir naturalmente, como nós pregamos aqui em João capítulo 15, surge naturalmente porque nós estamos nele, recebendo a seiva dele, o alimento dele. Então surge, aí não fica pesado. Ah, pastor, não consigo. Vai surgir. Deixe de viver em si mesmo, comece agora a se encher do Espírito Santo, que você vai ficar com ousadia, trepidez. O medo vai embora. O medo vai embora, irmãos. Ou pelo menos o medo vai ser dominado. Você não será dominado pelo medo, mas você vai ter condições de controlá-lo. Porque é assim que acontece. Cheio de Deus, vazio de si, cheio de Deus, eu fico mais confiante. Eu fico confiante. Vamos seguir até onde der para nós seguirmos aqui. Paramos no 21, isso? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nessas condições que nós falamos aqui. 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres. Vocês desfrutaram dos milagres. E com isso vocês aprovaram. E provaram também maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregaram-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou. A obra que vocês fizeram não foi capaz de deter Jesus. Vocês deram um fim, mas na verdade era um começo. Deus o ressuscitou, porque aquilo que Deus faz é poderoso. O homem não pode fazer aquilo que Deus faz. Quando o homem dá um ponto final, Deus não. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, irmão. Isso não tem aí não. Isso é rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse a respeito dele. Disse Davi. O que ele está dizendo? Irmãos, vocês experimentaram das maravilhas, dos milagres, aprovaram,
e aprovaram aquilo que veio de Deus, aprovaram Jesus, mas com alguns homens perversos, com a ajuda desses homens, vocês deram um fim no ministério, na vida, achando que era um fim. Mas ninguém pode ir contra aquilo que Deus faz. E quando vocês deram um fim, achando que era um fim, Deus ressuscitou dos mortos. Para quê? Para romper os laços da morte. Porque era impossível que a morte o retivesse. A morte foi matada com Jesus. Deu para entender que a morte foi matada? Ele matou a morte. É uma redundância, mas é um fato. A morte não foi capaz de segurá-lo, de reter. Está aqui o texto dizendo. Não teve como. Ele é Deus de vivos e Deus de mortos. Ele é Deus. Não tem como. E é por isso que os que têm a vida eterna, aqueles que aceitaram Jesus, já não morrem mais, irmãos. É só o físico que fica, a carcaça que fica. Mas vida eterna é isso, a alma continua, a morte não mata mais. Acabou. Então eles tentaram dar um fim em Jesus, mas na verdade era o começo. Porque para onde eles lançaram Jesus, esse local não foi capaz de detê-lo. E ele ressuscitou dentre os mortos. Versículo 25, a respeito dele, diz Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, e a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em esperança. Olha, Davi cheio de esperança, crendo na ressurreição, porque tu me abandonarás no sepulcro, tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Davi falando sobre isso, irmão. Quantos anos atrás, já falando daquilo que foi ministrado por Deus, já crendo na ressurreição. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre o juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Jesus é descendente de Davi. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato, porque mais de 500 pessoas viram. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Este fenômeno, este fato, agora é ele derramando, cumprindo aquilo que ele tinha dito. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado, melhor dizendo, para os teus pés, debaixo dos teus pés. Portanto, ou seja, os teus inimigos estarão sendo pisados debaixo dos teus pés. O principal, claro, a morte. Vamos andar, salmodiar em cima da morte, porque ela já não mata mais aqueles que já são salvos, aqueles que têm a vida eterna. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. Olha porque que é palavra, línguas estranhas como fogo. Por que eles receberam foram fogo? Porque aquilo que saía da boca deles queimava o coração. Queimava o coração, tirava as mentiras, queimava as mentiras, e agora eles ficavam diante da verdade. E aí eles ficaram assim, olha, perplexos. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Esta é uma pergunta de quem reconhece que fez o que fez está errado.
que nós vamos fazer agora? Pedro respondeu: arrependa-se, porque tem solução. Arrependa-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E receberão o dom do Espírito. Aqui está falando de ser batizado mesmo, para perdão de pecados. A água está falando sobre isso. Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Não é assim que o batismo nas águas significa? Perdão, perdoar os nossos pecados, e receberão o dom do Espírito. Olha, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Claro que Ele chamou a todos, por isso que Ele moveu de braços abertos. É um chamado para todos aqueles que quiserem irem até Ele, têm acesso ao Pai. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Com esta palavra, porque não era a palavra em si, mas era como a palavra saía da boca de Pedro, saía com fogo, que quebra a resistência do homem, e faz com que o homem jogue por terra as suas armas, a ponto de ficar indefeso e se arrepender. 3.000 almas. Não prometeu nenhuma bênção, não prometeu nenhuma vitória física aqui nessa terra. Como a igreja foi se corrompendo e foi colocando a teologia da prosperidade como ênfase da palavra de Deus, que não é consequência, acontece, porque Deus é bom, Ele é fiel, mas não é o principal. Aqui pregaram arrependimento, confronto. Vocês mataram aquele que vocês mesmos aprovaram. Vocês haviam provado e aprovaram, e vocês juntaram com homens bárbaros e mataram, entregaram. Mas a morte não foi capaz de deter. E aí Pedro começou a falar, a confrontar, porque a palavra ela é confronto. A palavra é confronto, não é massagear o seu ego, não, é confrontar mesmo. E aí 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus. Se o seu coração não se enche de arde de desejo, vontade de ter mais e mais de Deus, convido você a realmente aceitar Jesus de Deus, porque é impossível. Porque lendo aqui, ouvindo, sabendo quem estava pregando, Pedro, em 2 etapas da sua vida diferentes. A primeira, o Pedro impossível, covarde. A segunda, o Pedro cheio do Espírito Santo. Aí muitos escolhem ainda ficar com o Pedro covarde, impossível, que se quiser no meu calo eu piso mesmo, eu rodo a baiana, eu não perdoo, eu bato, eu brigo. Prefere ficar lá, arrancando a espada até hoje, para as pessoas e ferindo os outros, como Pedro fez. Eu prefiro ficar aqui com esse Pedro aqui, manso, calmo, que as palavras, quando o contraditório chega até ele apresenta a palavra de Deus, ele não apresenta argumentos humanos, não. Ele apresenta, olha, Joel capítulo 2. E todos eles sabiam o que estava escrito lá. Este Pedro aqui é que nós precisamos de nos tornar. Este Pedro aqui que realmente precisamos de ser. E aí nós vamos ver depois aqui as maravilhas, né, que Deus estava fazendo através da vida de Pedro, através dos apóstolos, através do apóstolo Paulo e por aí vai.
Então nós precisamos, irmãos, o Evangelho é isso. Quarta-feira passada eu falei, sexta-feira também falei sobre isso. É uma mensagem que está muito dentro de mim. E é sobre reposicionamento. E aqui é exatamente isso, é nos reposicionarmos. Voltar à essência, voltar à origem. Quer voltar à origem? É aqui. Palavra, Atos, capítulo. Aliás, Atos, todo. Você vai ver o começo da igreja. Você pertence a esta igreja. E não no que a igreja se tornou. É esta igreja aqui que nós pertencemos. Agora, para saber dessa igreja, eu preciso de ler, preciso de buscar, preciso de ver, de saber e desejar. Para aí sim, ter uma vida completamente mudada. Completamente mudada, irmãos. É uma outra forma de enxergar o mundo, uma outra forma de enxergar as pessoas. É completamente diferente. Andar com Deus, ter essa experiência com o Espírito Santo, não tem nada neste mundo que se compare a isso. Não tem nada que se compare a isso. Você entra luz. Jesus falou sobre isso. Os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Porque a sua visão acerca do mundo muda. A sua visão acerca das pessoas também muda. É totalmente diferente. Você começa a enxergar este mundo e começa a enxergar as pessoas com graça, com misericórdia. Com misericórdia. Às vezes as pessoas falam assim, mas o pastor é bom demais, mas não é que é bom. É que não consegue ter o outro olhar diferente disso. Porque cada um tem um enredo, tem uma história, tem um porquê, tem um pra quê. Eu não posso comparar a vida da Bianca com a vida da Marisa, eu não posso. Não justifica, claro que não justifica, mas eu não posso. É injusto. É injusto isso, porque apesar de sermos iguais, somos diferentes. Eu não posso comparar aquele que teve uma oportunidade de ser alguém melhor na vida com aquele que o outro não teve. Eu, por exemplo, eu nunca tive a oportunidade de ser um bandido. É fácil a pessoa chegar e passar, esse tem que morrer. Mas as oportunidades talvez que ele teve na vida foi só de ser aquilo ali. Como assim? Porque o círculo aonde ele nasceu, aonde ele viveu, ele conviveu, foi daquilo ali. Ah, pastor, ele teve escolha, mas sim, ele teve escolha. Mas a sua mente foi condicionada com aquilo que ele via. Porque não é assim que o pai não dá exemplo para o filho? Não é? Nós não condicionamos os nossos filhos a serem quem nós somos. Da mesma forma, aquele que não tem, e tem um traficante como a sua referência, ele cresce achando que aquilo ali é o máximo, é o melhor. Então, ou seja, eu nunca tive a oportunidade de ser um ladrão, eu nunca tive a oportunidade de ser um bandido, de ser alguém que entrasse no caminho das drogas, alguém que bebesse. Eu nunca tive essa oportunidade, então eu não posso. Eu não posso achar que, não, é porque eu não escolhi, mérito meu. Não, é graça de Deus que capacitou meu pai, minha mãe, mesmo sem instrução, mas com autoridade, com rédeas. E eu sou grato a Deus por esta graça que me alcançou, porque eu também não fiz nada para receber esse benefício. Graça é exatamente isso. Quando Deus fala que amou Jacó e não Esaú, está falando de um tempo onde nem Jacó e nem Esaú estava neste mundo, não havia sido gerado. Ou seja, não foi por aquilo que Jacó fez, não foi por mérito de Jacó, foi por escolha divina, graça divina. Então, é este olhar que muda, este olhar que precisa de mudar, irmãos. Isso é graça, isso é misericórdia. Aquilo que você recebe, você não consegue não dar. Não tem jeito. Você tem que dar, tem que exalar. É assim que funciona. Então, a experiência com o Espírito Santo nos faz enxergar o mundo completamente diferente. Você não enxerga carcaça, não é assim? Você enxerga
uma alma, ali tem uma alma. Tem alguém que sofreu ou que sofre, tem alguém com dores, tem alguém com marcas, tem alguém com tristezas, com alegrias. Você consegue enxergar a alma. Muitas coisas primordiais que precisa de ter. Todo pastor principalmente é isso, é enxergar as pessoas como alma. Porque aí os defeitos eles não serão vistos, absorvidos, porque tem algo profundo, tem algo para além daquilo, tem algo para além. O homem hoje, ele só enxerga a mulher como a carcaça de si, só com o físico, com o corpo que é belo. É por isso que às vezes entram pelo caminho da traição e por aí vai. Mas é porque a visão não foi mudada. A visão continua sendo a visão que o mundo impregnou. Foi sendo moldado por este mundo e ficou com a mesma visão. Quando você olha por dentro, tem um ser por dentro. Por dentro tem uma alma. E esta alma, Jesus disse que vale mais do que o mundo inteiro. Aí sobre o seu olhar, sobre a sua mente, vem este peso de responsabilidade. Porque o preço, quem deu foi Jesus, não foi eu. Então eu não posso não posso ter este olhar dessa forma. Então o que a igreja precisa, o que nós precisamos, é dessa experiência com o Espírito Santo. E você vai começar a ver o seu marido, não como ele está agora, mas você vai começar a ver pelos olhos da fé, como naquele dia que Deus irá levantar e irá restaurar. E assim, marido, mulher, filhos, da mesma forma. Não foi a visão do vale de ossos secos que Deus deu para Ezequiel? Não foi assim? Ezequiel viu só osso, viu só tragédia, um exército, mas exército caído, morto, prostrado. Mas aí muda a sua visão, começa a escutar e começa a ver, e viu como que já estava pronto no futuro, como vai ser no futuro. Ele viu cada osso se ajuntando, organizando de novo, entrando carne, tendões. Ele já viu transformado, apesar de que no físico não estava. Na realidade de Israel não era assim nenhuma, estava tudo destruído, mas ele já viu. Deus mudou a visão de Ezequiel para como o povo transformaria. Aí sim, quando você começa a ver o que vai ser no futuro, você consegue ter força para chegar até lá. Você consegue ter ânimo, você consegue caminhar, você consegue sonhar, você consegue acreditar, você consegue permanecer, porque você já está vindo lá na frente. Então isso só o Espírito Santo faz, é só o Evangelho que muda a nossa capacidade de enxergar o mundo, enxergar as pessoas e de também enxergar nós mesmos. Vamos orar? Estou de pé? Deus, nós te louvamos por esta noite, por essa oportunidade. Agradecidos ao Senhor pela tua presença, pela manifestação do teu Espírito. Manifestação é essa, ó Deus, que se dá com clareza. Muitas vezes nós esperamos o barulho, como um dia Elias esperou na caverna. Mas a manifestação mais clara do Espírito Santo é essa que nos faz entender a tua vontade, nos faz entender o propósito pelo qual nós estamos aqui. Eu te louvo, ó Deus, porque eu sinto o Senhor no nosso meio, e sei que o Senhor está trabalhando e costurando em cada coração aqui nesta noite. Meu desejo é de ficar aqui falando, mas em nome de Jesus, não são também as minhas palavras aquilo que eu falo, porque é insuficiente e é incompleto, mas é o teu agir, e nós cremos no teu agir. Complete, ó Pai, a tua boa obra. Fale, ó Deus, inflame os corações, que possamos, ó Deus, ter atitudes diferentes, possamos, ó Deus, ao sairmos daqui, ter uma visão diferente do mundo, das pessoas, de nós mesmos, que possamos, ó Deus, ser cheios do Senhor, vivendo em obediência, unidos, orando, clamando ao Senhor, para recebermos, ó Deus, a manifestação clara, ousada do Espírito Santo, que nos faz ter capacidade de dominar os nossos medos, os nossos traumas.
que nos traz cura. Espírito Santo, nós te louvamos, porque Tu és Deus, Tu és maravilhoso. Mesmo, ó Deus, em meio a tantas situações difíceis e essa pandemia, o Senhor não deixa de agir. O Senhor cuida, o Senhor zela. A Tua igreja continua, ó Deus, de pé. A Tua igreja na terra, ó Deus, continua marchando triunfante. E nós te glorificamos, ó Pai, porque Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Porque por mais, ó Deus, que nosso coração, ó Deus, deseja que todos estivessem aqui, desejasse que todos estivessem aqui, o Senhor trouxe aqui, ó Deus, aqueles que realmente precisam de ouvir, porque tem um coração, ó Deus, e estão com os corações abertos para receber a Tua palavra. E eu te louvo, ó Deus, porque em todo o tempo, o Senhor sempre é aquele que separa, ó Deus, sempre é aquele que separa, que corta, ó Deus, muitas vezes galhos que não dão frutos, e às vezes nós não entendemos, mas nós cremos, confiamos no Teu agir. O Senhor sempre, ó Deus, é aquele que faz essa separação. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos constituído, ó Pai, um povo justo, um povo fiel, um povo, ó Deus, que realmente quer mudanças, ó Deus, que entendeu que precisa do Senhor. E em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor nos leve, ó Deus, em paz para os lares. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O grande amor do nosso Deus e Pai, a graça redentora de Cristo Jesus, as manifestações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada vida, agora e para todos sempre, e todos digam amém. Que Deus abençoe sua vida.